Vou me separar e tenho filho menor de idade com ele. Será que isso influencia alguma coisa nos meus direitos na hora do divórcio? Ou ainda, nós vamos nos separar e ele tem um filho do primeiro casamento, ou um filho fruto de uma traição, enfim, tá? Ele tem um outro filho que não é comigo. Será que isso influencia alguma coisa nos meus direitos, na partilha dos bens na hora do divórcio? Pois é isso que a gente vai conversar hoje, após a vinheta. Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Bárbara Correia, sou advogada especialista em divórcio e lá no meu canal do Instagram, inclusive se tu ainda não acompanha, corre lá, viu? Bárbara Correia Paz. Lá no meu canal do Instagram eu recebo muitas perguntas. Bárbara, vou me separar e tenho filho com ele. Bárbara, vou me separar e ele tem um filho do primeiro casamento. Isso, como é que é os meus direitos tendo um filho junto, tendo um filho ali envolvido? E aí, recebendo aquelas perguntas, eu percebi que havia, né, exatamente essa... realmente era um incrível o número de pessoas que acham que um filho interfere alguma coisa nos direitos na hora do divórcio. Mas vamos lá. Gente, na hora de um divórcio, numa hora de uma separação, o que diz qual é o teu direito, tá? Qual é o direito dele, como que vai ser feita a partilha dos bens, tá? É o regime de bens. Quanto aos bens, tá? Os bens patrimoniais realmente, é o regime de bens que vai dizer o que fica, o que é teu e o que é dele ou o que é dos dois, tá bom? Inclusive, se tu não sabe como funciona os regimes, vai nesse link que eu vou deixar em algum canto por aqui que tem tudo sobre o divórcio ali para te entender. Mas quanto à partilha, né, a divisão do patrimônio, é o regime de bens que vai influenciar. E se tu vai ter direito a receber pensão alimentícia, é a tua dependência financeira dele que vai influenciar. Tá? E quanto à questão de quem vai ficar na casa, eu também já tenho um vídeo, vou deixar por aqui, que também explica bem esta questão. Mas, o que vocês devem entender? Ter um filho, estou me separando, tá? Maria e João estão se separando e eles têm um filho menor de idade. Isso vai influenciar, vai dar algum privilégio para Maria? Não! As regras que vão ser aplicadas quanto aos bens que a Maria tem direito é o regime de bens. A regra de saber se ela vai ter direito à pensão alimentícia é se ela tem dependência financeira. O juiz, o que acontece? Que essa dúvida eu acabo recebendo muito esse tipo de pergunta, porque a maioria das mulheres acham que por elas terem um filho com a pessoa, elas vão ter o direito de ficar no lar, tá? Na casa, na residência. É claro, gente, assim como o juiz não vai afastar o homem do lar se não tiver violência, o juiz também não vai mandar a mulher sair do lar. O juiz de divórcio, ele não vai dizer quem sai, quem fica da casa. Ele vai dizer se a casa é dos dois ou não. É isso que o juiz de divórcio vai definir. Ele não vai dizer Maria sai, João sai. Ah, Maria tem um filho, então Maria fica. Tá? Regra geral, não. O filho não influencia. Tu não vai ficar com mais patrimônio porque tem o filho. Que outra coisa é bem isso, tá? Tá, mas e os direitos do filho? Gente, o filho só tem direito à herança do pai quando o pai morrer. Enquanto o pai não morre ou enquanto a mãe não morre, o filho tem uma expectativa de receber uma herança. Os pais vivos podem fazer o que eles quiserem com os bens deles, tá? Porque não é direito do filho. Ah, mas o filho não tem direito nessa casa? Não, a casa é do pai e da mãe, a depender do regime de bens. A casa é do pai e da mãe. Os filhos têm um direito a receber uma herança quando os pais falecerem. Então não existe isso. Eu não vou ficar com toda a casa, já que eu tenho um filho com ele, porque meu filho tem direito. O filho, vamos lá, repitam comigo, isso tem que virar um mantra para vocês. Filho não tem direito a bens dos pais enquanto os pais são vivos. Filhos não têm direito aos bens dos pais enquanto os pais ainda estão vivos. Então, na hora de um divórcio, essa casa é do pai e da mãe, não é dos filhos.
tá? E aí vem essa confusão e esse medo, essa questão que muitas mulheres me colocam, tá? Bárbara, ele tem um filho do primeiro casamento. Na hora do divórcio, ele não vai acabar ficando com mais bens? A divisão dos bens não vai ser diferente porque ele tem um outro filho? E esse filho também teria direito a esses bens? Não, não vai ser diferente, porque este filho não tem direito ao patrimônio do pai enquanto o pai está vivo. A divisão dos bens na hora de um divórcio, quem manda, quem diz como vai ser a divisão dos bens é o regime de bens. Tu ter um filho com ele não vai fazer tu ficar com mais bens. Ele ter um filho de um primeiro casamento ou um filho fora do casamento não vai fazer ele ficar com mais bens. Tirem isso da cabeça de vocês, tá? Existe uma confusão muito grande. Muitas pessoas me procuram. Bárbara, mas e o direito do meu filho, né? Meu filho com ele, o direito do meu filho a essa casa, ao patrimônio. Teu filho não tem direito enquanto o pai está vivo. E não existe herança de pessoa viva, tá bom, gente? O filho só tem uma expectativa. Se o pai deixar patrimônio quando o pai falecer, aí ele vai ter direito. Mas antes disso, não. Antes disso, o patrimônio é dos pais, tá? Então, assim, não vou entrar muito mais nisso, tá? Tem outros vídeos aqui que abordam a questão de quem vai ficar na casa, regime de bens, mas o que vocês precisam ter em mente de forma resumida: ter filhos menores de idade dentro do casamento ou fora do casamento não interfere em como vai ser a divisão dos bens, tá? Os bens são do casal, é do pai e da mãe. Combinado? Bom, então não esquece de te inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações sempre que eu postar um vídeo. Um abração!